inverno chegando, férias, verão. Nessa época todo mundo quer ficar com o corpo bem definido. Por isso a gente está aqui para falar com a Vanessa, porque ela tem uma dica muito importante. Que dica é essa? A lipo sem corte, que o pessoal tanto tem perguntado ultimamente, é outra cavitação, que é uma tração de alta potência, que está novo aí no mercado para acabar com as gordurinhas que tem. Como você falou, né? É novo, né? Muita gente está procurando agora, conhecendo, nem conhece, né? Vai conhecer a partir de agora esse novo processo. O que ele faz de diferente da lipoaspiração, por exemplo? A diferença dele é que ele não é um ato cirúrgico, né? Ele é um equipamento simples. Quem frequenta as estéticas por aí já sabe como são os equipamentos de estética. Equipamento simples que não tem pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, não tem dor, não tem anestesia, não tem problema nenhum. Você vem aqui, deita, em 1 hora que a gente faz a sessão sem dor e sai daqui pelo menos de 3 a 8 centímetros mais magro. E como que ele age exatamente? Ele retira a gordura de dentro da célula, de dentro do adipócito, que é a célula de gordura. O que ele pode fazer? Em alguns casos, algumas células, ele quebra a membrana, a célula morre, deixa de existir. E em outros casos, ele retira a gordura toda de dentro da célula, que aí vai para a corrente sanguínea para o fígado metabolizar. Mas e aí, é só fazer isso ou precisa fazer algo mais, algum exercício físico? Como é que funciona? Tudo que você fizer a mais vai estar aumentando o resultado. Fazer uma atividade física vai aumentar aí 80% do resultado que você pode ter. Controlar a alimentação, não beber, né? Principalmente não ingerir nenhum alimento gorduroso durante o tratamento, isso é muito importante. E o que não pode durante o tratamento? Bebida alcoólica, não pode. Principalmente a bebida alcoólica e alimentos muito gordurosos para não agredir a saúde da pessoa. Gestante pode fazer? Não, gestante não pode. Pessoas com doenças graves como câncer, doenças cardíacas, nada, né, muito grave pode estar realizando. E quantas sessões mais ou menos? Depende de cada pessoa? Como é que vocês fazem essa avaliação? Depende de cada pessoa. Aí é mais o olho clínico profissional que vai estar dizendo isso. Geralmente as mais magrinhas, com pouca gordura, são menos, né, sessões, 1 ou 2 sessões. Aí a pessoa que tem um pouco mais de gordura acumulada já é um número maior. Lembrando que só pode fazer uma sessão por semana. Se baixar muito essa semana, o tempo entre as sessões, pode acontecer de aumentar o colesterol sanguíneo, né? E qual que é o preço médio das sessões e até quanto que uma pessoa pode perder? O preço médio no mercado tem variado aí entre R$ 80 e R$ 120 a sessão. A questão de pacotes, de número de sessões, é muito negociar com a própria clínica, né? E a pessoa... Bom, o nosso equipamento que a gente tem trabalhado, como ele é o mais potente do mercado, né, que ele é o 100 watts de potência, o mínimo que eu adquiri até hoje foi 3 centímetros de perca e o máximo foram 8 centímetros até hoje. 8 centímetros só com esse aparelho, então? Só com esse aparelho em uma única sessão. Super recomendado. Faz chamado de lipo sem corte, mas você não passa por nenhum processo cirúrgico, nada, né? Essa é a vantagem dele. Tem um resultado semelhante à lipoaspiração, mas sem nenhum dano à saúde. O mercado da beleza é um dos que mais cresce no Brasil. A cada ano surgem produtos e equipamentos
que auxiliam no tratamento estético. Este equipamento, por exemplo, com ondas eletromagnéticas que transmitem calor, ajuda no combate à flacidez. E é esse calor que vai atuar na parte interna da pele, sendo que a superfície fica protegida. Essa proteção, ela acontece através de um termômetro que nós utilizamos. Esse termômetro a gente vai sempre controlar a temperatura da pele, né? E esse calor, ele vai produzir mais colágeno. Ele vai produzir uma contração do colágeno e esse colágeno ele vai produzir mais, fazer uma contração desse colágeno e vai produzir mais elastina e vai produzir mais firmeza na pele. Então a pele vai estar sempre mais com brilho e com mais viço. Nós temos uma temperatura de 40 graus, né, uma temperatura limite que nós temos que cuidar. Internamente teremos 2 graus a mais. Nós temos sempre que cuidar do que o paciente nos diz, né? A sensibilidade do paciente é sempre aquilo que nós temos que cuidar. A região facial é uma região mais sensível, né? Mas a princípio 40 graus é a temperatura que nós temos que sempre buscar, porque é aquela temperatura que vai provocar a contração do colágeno e ter mais firmeza e mais tônus nessa pele. O equipamento, ele dispõe de 2 manoplas. Então, a manopla corporal e a manopla facial. A manopla facial, que é a menor, que nós vamos atuar no rosto. E a manopla corporal, que nós vamos atuar no corpo. No rosto a gente consegue melhorar o brilho, o tônus, com o passar do tempo, com as agressões do sol, né? A gente vai perdendo um pouco da elasticidade. Então, com o aparelho de radiofrequência, a gente pode buscar o reequilíbrio e a melhora do viço da pele. A partir de uma certa idade, a gente busca esse rejuvenescimento da pele. A gente busca a melhora das rugas de expressão, né? Então, a gente vai buscar essa melhora do tônus muscular, essa flacidez da pele, diminuir as rugas de expressão, enfim, um rejuvenescimento geral da pele. Normalmente, os pacotes faciais nós trabalhamos com 5 sessões e os pacotes corporais 10 sessões. Normalmente a gente faz uma vez por semana esses pacotes e vamos acompanhando a evolução de cada paciente. Quanto tempo demora uma sessão? Normalmente 1 hora. No corpo nós podemos trabalhar braços, principalmente o músculo do tríceps, que é aquele músculo do tchauzinho, que tantas pessoas reclamam, que é muito difícil na academia, e é importante salientar a diferença de fraqueza muscular ou flacidez muscular para flacidez de pele. São coisas diferentes, né? Fraqueza muscular é a fraqueza do músculo. A flacidez de pele é a pele que distendeu muito. Então, esse equipamento vem para que você evite a cirurgia, ou busque uma alternativa, ou então para aquelas pessoas que são mais resistentes, ou que não querem buscar cirurgia ainda, para que essas pessoas venham e façam um tratamento conservador. Então, o músculo do tchauzinho, o tríceps, região abdominal, flancos, que é a região lateral, região interna de coxas, que no caso das mulheres é uma região extremamente acometida, né? A região posterior de coxa, o bumbum, a gente pode trabalhar. A avaliação demora 1 hora. Então, essa avaliação antes de começar o tratamento é fundamental, porque, obviamente, existem contraindicações. Na avaliação, a gente vê como é que está a alimentação, fala da importância da atividade física e verificamos todos os exames, se a pessoa tem contraindicação, qualquer tipo de patologia, e aí sim nós combinamos com o paciente, fazemos um acordo com ele para começar a tratar. Normalmente nós fazemos um controle, né? Então a gente faz uma reavaliação do paciente, a gente vê até onde nós chegamos, a gente vê se ele está apto, se a gente pode evoluir um pouquinho mais, senão nós paramos um pouquinho e logo em seguida retomamos e fazemos um controle desse tratamento, para que a pessoa sempre cuide do corpo, né? Para que ela não simplesmente faça um tratamento de 5 ou 10 sessões e depois esqueça. Então a pele, o corpo é que nem cabelo, então a gente tem que estar sempre em manutenção, sempre se cuidando. Saúde é fundamental.
Vamos atrás de mais uma técnica que promete diminuir gordurinhas localizadas. É uma lipo sem cortes. Será que existe lipo sem cortes? Será que é possível perder gordurinhas localizadas utilizando um aparelho que é novidade no mercado? O nome dessa técnica é lipocavitação. Quem vai contar tudo é a dermatologista a doutora Viviane Paulucci. Seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, tava com saudade de você. Tudo tão bom? Querida. Ela tão... Não, gente, é uma doçura. E olha que prazer. Você viu? Voltou. Ganhou. Nenê tá lá no camarim. Eu brinco que a barriga ficou lá no camarim agora. Ai, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Deixa eu cumprimentar também a Sueli Alves, que é sua assistente. Tudo bom, Sueli? Tudo bem. Beijo, seja bem-vinda. Obrigada. E a nossa modelo que tá aqui, que é a Cláudia. Você tá bem, Cláudia? Tô vendo que você já está desenhada. Meninos, mostrem isso. Tudo bom? Menina, olha que legal. Bom, você não tem muita gordurinha, não, mas eu acho legal que a gente consegue demonstrar aqui e o pessoal de casa vai entender o quanto a gente pode diminuir. E eu vi que você já fez alguns risquinhos, umas marcações. Então, antes de começarmos falando das marcações, me conte o que é a lipocavitação. Então, é um aparelho... que tá aqui, bonito, né? Bonitão. Na verdade, esse aparelho, ele usa uma técnica de cavitações, como o nome já diz, que produz cisternas, cavernas, que vão agir especificamente, seletivamente nas gorduras, provocando a lipólise, a quebra dessas gorduras. Entendi. Então, ele age seletivamente nessas células de que jeito? Ele, na verdade, produz ondas eletromagnéticas, né, ondas ultrassonográficas, que aí vão penetrar nessa camada do tecido adiposo, com baixíssima frequência. Por que a importância de diferenciar os aparelhos? Para a pessoa não ser enganada, porque tem os aparelhos também de ultrassom, mas usado na estética, a frequência diverge. A frequência desses usado na estética é uma frequência altíssima em megahertz. Esse aparelho já é uma frequência baixíssima em kilohertz, capaz de carregar essa energia, de produzir essa energia que penetra mais profundamente, provocando assim diferenças de pressões, microbolhas. E aí, como a membrana da gordura, a membrana dela é uma membrana frágil, ela implode. Aí ela implode e sai para o meio extracelular. Então ele consegue romper a célula de gordura. Exatamente. Nossa, mas então é uma lipo sem cortes mesmo, porque a lipo faz mais ou menos isso. A lipo consegue remover, romper e remover essa gordura. Então, na verdade, é para pessoas que não querem submeter a um procedimento com risco de anestesia, tudo. Então, assim, claro que a lipoaspiração, a lipo, ela realmente é o meio mais eficiente. Mais eficiente, que tira mais gordura. Mas essa é uma opção agora para quem não gosta de cirurgia, mas tem um critério que a pessoa tem que usar. Exercício, principalmente pós-procedimento, já está fazendo uma dieta. Por quê? Porque a pessoa já está tendo aquele processo de emagrecimento, mas aquela gordurinha localizada não sai por nada. Entendi. Aquela mais difícil. Então, assim, os flanquinhos, a gordurinha mesmo, a frontal que você marcou, que é aquela debaixo do umbigo. Culote dá pra fazer? Culote, região de coxa interior, culote, coxa posterior, coxa anterior. Dá pra fazer também no abdômen, nos flancos, braço. Braço também? Joelho. No joelho, quando sobra aquela gordurinha em cima do joelho? Isso. Gente, isso aqui é tudo de bom. O verão tá chegando, só que tem que começar a se cuidar antes, não é verdade? Isso, exatamente. Vamos começar mostrando, então? E por que você fez marcações, então, na barriga dela? Então, na verdade, a gente tem esse adipômetro. Pra não te atrapalhar. Já tem o adipômetro, que a gente usa pra poder fazer a medida, que já foi feita. Mas mostra pra gente como a gente usa o adipômetro. Na verdade, ó, a gente tem que pegar, fazer a marcação, ó. E aí aqui já marca, tem que ter uma boa anamnese completa para poder fazer as marcações de quantidade de gordura localizada, tanto em flanco quanto região abdominal. Entendi. Tem que ter também então é tudo a fita métrica. Pra gente medir antes e depois? Exatamente, tem que fazer um controle todas as sessões. Geralmente é uma sessão por semana, todas as sessões a gente também tem que tirar foto para poder ter a comparação do antes e depois. Muda muito. Muda muito. A gente tem umas imagens que a gente vai colocar daqui a pouquinho para vocês terem uma ideia, né, das sessões, o quanto pode mudar. Quanto tempo dura a sessão? Em média, 40 minutos a 1h30, não ultrapassando isso. Por região? Por região, exatamente. Então, se a pessoa quiser fazer mais de uma região, pode? Pode, mas não numa mesma sessão. Vamos cuidar especificamente de uma região. Você quer o que mais te incomoda? A região abdominal? Vamos, então, focar na região abdominal. Perfeito. Depois, vamos pro glúteo, depois vai pra... Já dá pra pegar abdominal e flancos, tá? Numa sessão só. Numa sessão só. Então, a barriguinha. Dá pra gente fazer a barriguinha completa. Exatamente. E na primeira sessão, já vê uma diferença de 3 a 5 centímetros.
centímetros que perde de medida. Sério? Tem pacientes que já têm esse resultado na primeira sessão. Eu até coloquei depois uma fotinha de uma paciente na primeira sessão, o resultado dela do antes e depois. Olha que beleza. Isso também depende um pouquinho do metabolismo de cada paciente, né? Tem algumas pessoas que conseguem eliminar mais rápido. Tem, exatamente. A gente elimina essa gordura pela urina? Não, isso daí é um mito. Isso é mito? Ai, que bom que eu perguntei, então. Me conta, por onde que a gente elimina essa bendita dessa gordura? Tem gente que diz, não caia nessa, que não existe. Gordura eliminada na urina, nas fezes, no suor, não. Não. Para eliminar nas fezes, até tem alguns medicamentos que absorve e elimina, mas normalmente não. Então, para onde vai essa gordura, que é a grande pergunta? Para os meios normais de uma ingestão de gordura, que vai fazer os meios fisiológicos mesmo. Ela vai cair na corrente sanguínea, parte dela na corrente sanguínea, parte na circulação linfática. E aí que entra, depois que nós vamos explicar mais pra frente, contraindicações. Por quê? Ela vai ser metabolizada no fígado. E aí, no fígado, que é aí que vai entrar o porquê de fazer esse exercício aeróbico depois. No fígado, ela vai entrar como estoque de energia. A gente sabe que a gordura é a maior fonte de energia do nosso corpo. Verdade. Então, o que fazer? Queimar essa gordura ou não fazer atividade e ela vai depois voltar pro mesmo lugar. Exatamente. Entendi. Olha que coisa bacana. Então, vamos começar. Vamos. Vamos, e aí a gente vai conversando mais, batendo mais papo, porque isso aqui é demais. Adorei a ideia da lipocavitação, que é o que a gente está mostrando hoje aqui no Você Bonita. Então, essa é uma plataforma, né? De redução. Que você está usando. Isso, é uma plataforma. Tem vários sprays que são condutores do ultrassom que a gente usa com princípios ativos. Centela asiática, cafeína, para poder ajudar a estimular. Perfeito. E aqui, ó, já começa, ela colocou o spray. Ele aquece? Ele aquece. E outro detalhe que ela deve estar ouvindo, que só ela vai ouvir, que é o processo de cavitação que provoca isso, é um zumbido no ouvido. Eu tô ouvindo um pouquinho. Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Ela ouve muito mais, é bem forte, né? Você tá ouvindo mais. E aqui também é um diferencial do nosso aparelho. Por quê? Se não ouvir esse zumbido, o aparelho não é eficaz. Tem que ter zumbido. Tem que ter esse zumbido, porque as ondas estão ultrapassando a cavidade e aí vai refletir com esse zumbido no conduto auditivo. Também vai ter uma contraindicação que a gente vai ver mais pra frente, que pessoas com problema auditivo ou uma sensibilidade grave também não podem fazer. Tá. Deixa eu aproveitar então e perguntar aqui pra Cláudia se tá doendo. Conta tudo. Não. Pode falar. Tá doendo? Não, super tranquilo. O que você tá sentindo? Ai, parece uma massagem, assim. Não, bem tranquilo mesmo. Nada? Nem a temperatura, então? Não atrapalha? Não atrapalha. Ó, coisa boa, além de tudo não dá, porque vocês sabem que eu falo a verdade aqui, porque se fosse dolorido, a gente tinha que contar, não é, doutora? Tem que contar. Né, a gente tem que saber e tal, não que o produto não funcione ou o resultado não vai ser bacana, mas tem que ir preparado se vai ter dor ou não. Você vai vendo que a gente vai formando pregas que vai assim definindo a gordura onde a gente quer quebrar, ó. Aí a gente quebra. Isso é muito legal. É eficiente para quem acabou de ter nenê? É muito bom porque ele também tem uma outra técnica associada com a cavitação, com o ultrassom, que é a radiofrequência. A radiofrequência é aquela outra ponteirinha ali, que eu vou também demonstrar lá rapidamente. E a radiofrequência, ela faz o quê? Ela ajuda a penetrar na derme e estimular a produção de colágeno. Então ela faz o quê? Juntamente associada ao procedimento, melhora a flacidez da pele, elasticidade. Olha que bacana. Dá uma retração no colágeno. Nossa, então é bem indicado para quem acabou de ter neném. Agora, a parte do útero, né, doutora? Não, tem que esperar o útero voltar. Tem jeito. tempo. Aí não tem como, né? Porque a gente fica meio assim, com uma pressa, né? Mas tem que esperar um tempinho, o útero demora mesmo para voltar pro lugar. Mas pelo menos a parte da barriguinha e da gordura dá para diminuir. Vamos fazer o seguinte, a gente tem umas fotos para mostrar muito legais de antes e depois, com uma sessão, a diferença que pode dar. Olha, não é possível. Não, essa daí não é com uma sessão, não. Essa foi mais, não, tá? Essa paciente já teve, eu acho que entre 5 e 6 sessões, acho que tá escrito embaixo dela, acho que foram 6 sessões. Tem uma que eu não sei se a primeira tem outra pra... Vamos ver. Então essa daí já tem umas sessões, já tem mais tempo. Tem mais tempo. São 6 sessões. Vamos colocar então. Mas quem tiver Twitter, gente, pode mandar, tá? Tô conectada, @Carol_Minhoto. Um beijo já pra Cis Schumer, muito querida, que assiste sempre o programa. Então essa daí é aquela que você falou, que foram algumas sessões. Aquilo ali é o tratamento completo da paciente. Olha essa! Foram 10 sessões. 10 sessões, mas mesmo assim, gente, é bastante. Olha a diferença.
a lateral, a parte dos flancos ficou fininha. Ela dá um resultado quando a paciente coopera. Então, não adianta achar que existe milagre. Não é milagre, né? Tem paciente que fala, eu não quero fazer atividade, eu não tenho tempo, ou às vezes não tenho disposição. Então, não é um tratamento indicado para essas pessoas. Entendi, não vai ter um resultado bacana. Agora, uma pergunta. Depois da sessão, o paciente pode comer carboidrato? Porque eu já ouvi dizer que alguns tratamentos, quando a gente tem essa redução de gordura, o ideal é não ingerir alimentos com carboidrato, porque, enfim, vão aumentar o índice glicêmico e tudo mais. Tem uma dieta restritiva, principalmente em gordura. Por que em gordura? Porque a gente sabe que essa gordura quebrada vai uma parte para a corrente sanguínea, assim. Então, tem pacientes com arteriosclerose, pacientes que já têm um nível de triglicérides alto, é contraindicado. Ele tem que ver com o cardiologista dele, se realmente ele pode fazer, se ele está em uso de medicamentos que controlam isso. Mas a dieta pós-tratamento tem que ser bastante ingesta hídrica para ajudar a eliminação dessas toxinas pela via linfática. E restritiva em gordura, sim, tem que ter. Tem que ter um controle mesmo, porque o paciente já vai estar fazendo uma dieta, né? Na verdade, o tratamento é um complemento para diminuir aquelas gordurinhas que não saem com facilidade, que não saem só com a dieta, né? Isso é bacana a gente dizer aqui. Vamos passar para a região lateral? Aí. Para demonstrar como é feito no flanco. Mas dá uma diminuída, olha, não sei se vocês perceberam, mas já diminuiu. Vamos pedir pro outro lado, só para os meninos conseguirem mostrar? Vê se você consegue. Outro, né? Isso. Tá ótimo. Vocês perceberam que já diminuiu? Eu consegui visualizar, assim, um pouco. Muito louco. Tá joia, Su. Olha lá. Aí aqui também a gente faz sempre com essa prega, tá vendo? Fazendo a preguinha, então, puxando. Olha a região do flanco, que interessante. Dá uma delimitada na região. Muito legal. A gente tem duas perguntinhas do público, do pessoal de casa que chegaram no nosso e-mail. Vamos ver a primeira? Vamos ver de quem que é? Olha lá. A primeira é do Pablo, de São Paulo. Beijo, Pablo. Existe alguma contraindicação nesse processo? Então agora chegou o momento, vamos falar das contraindicações. Existe, eu já mencionei, né, duas delas, que é a arteriosclerose, mulheres grávidas, contraindica. Também não pode. Amamentando também não. A amamentação não tá tão... não tem problema? Não. Na gestação que realmente não. Amamentando não tem problema porque é como um ultrassom normal, não vai atrapalhar em nada, absolutamente nada. Entendi. Pacientes que eu já falei, comentei, que tem problemas auditivos, que tem alguma sensibilidade auditiva, não pode ser feito em lesões ativas, processos inflamatórios ativos. Quem tem doenças no fígado, não pode. Tem aquela gordurinha no fígado, às vezes é leve, então também vai avaliar. A gente pede vários exames antes do tratamento para avaliar tudo isso. Porque o problema é que essa gordura, então, ela vai ser metabolizada no fígado. Então, quem tem doença hepática não pode de jeito nenhum. Se tem uma gordurinha leve, tudo vai também avaliar com o cardiologista, se pode ou não. Outra contraindicação que tem, próteses metálicas no local de aplicação não pode. Entendi, não pode também. Quem está fazendo algum tratamento, quimioterapia? Não é aconselhável também. Não. Mas as básicas mesmo são essas, doença do fígado, arteriosclerose, problemas auditivos, lesões ativas na pele. São basicamente essas, as grávidas, gestantes. Muito legal. Aqui a Carol Fidelis mandou uma mensagenzinha. Carol, um beijo pra você. Ela pediu o telefone e tudo mais. Carol, no final da pauta a gente vai passar tudo direitinho. Quem quiser tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com a doutora, não precisa se preocupar. E ela tá perguntando, a Alexandra tá perguntando da flacidez. Então você citou que sim, é legal. Quer que eu demonstre agora um pouquinho do outro? Mostra. Vamos rapidamente? Então são duas ponteiras. Então uma vai cuidar da gordura e outra vai agir na flacidez, melhorando o colágeno. Esse daqui é um manípulo para radiofrequência. A radiofrequência, eu trouxe até um termômetro, a gente vai ver o quanto ela realmente esquenta e nós temos que acompanhar isso para não queimar a pele da paciente. Perfeito. Até quanto pode esquentar? 45, 46 é o ideal para ter esse estímulo de colágeno. Pega para mim o de flacidez. Então, o de flacidez. E aí, sempre utilizando o princípio ativo também como condutor. Isso. Para melhorar o resultado. Melhorar. No caso da flacidez, tem vários também que ajudam a melhorar. E a gente vai escolher uma região e vai ficar nessa região até esquentar. Por enquanto tá tranquilo, né? Certo. Vai ver que daqui a pouco começa a esquentar e vai ficando até insuportável mesmo. Aí a gente vai medindo. Mede agora. Toda vez que a gente utiliza... Aqui, ó. Nessa região. Aí, aqui. onde tá? Aí, agora tá aqui, ó.
Tá em 31 graus. Qualquer coisa você dá um grito também, né? Ai, tá quente. Não, eu fiz uma vez um procedimento que aquecia, e realmente, quando aquece muito é um negócio complicado. Toda vez que aquece, então, é porque ele tá mexendo com colágeno? Exatamente, ele tá atuando na camada mais profunda da derme, e aí nessa camada que vai ter uma remodelação, uma neoformação de colágenos que vai se reestruturar, e nisso também ajuda a ativar o metabolismo, ajuda a melhora da celulite e a flacidez. Muito legal. Olha que bacana. Ah, estão chegando várias perguntas, mesmas perguntas, na verdade. Se quem fez redução de estômago pode fazer o tratamento? Pode, mas aí tem que ver o nível de flacidez da pessoa. Tá. Se realmente é uma flacidez, assim, considerável, significativa, às vezes vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Mas se é uma flacidez leve, tudo dá um resultado bom. Fica sim, bacana? ajuda. Ai, que coisa boa. A Paola aqui tá falando que ela tá grávida de 8 meses. Paola, não pode fazer grávida, menina. Não. Nem pense nisso. Você vai ver, daqui a pouco o neném nasce, sai a barriga, fica tranquilo. Aí sim. No final dá tudo certo. Mas amamentando, como você falou, pode, né? Então isso é bacana também. Não tem essa contraindicação. A partir de que idade pode fazer, Glaucia tá perguntando? Olha, não tem idade definida, mas geralmente os tratamentos estéticos, tudo, a gente faz acima dos 20, 25 anos. Tem que ter um bom senso, né? Não faz pra criança jamais, não tem condição, né? Tem um bom senso, exatamente. Um bom senso. Agora, se a pessoa estiver fazendo tudo direitinho, doutora, se ela estiver assim, fazendo deixando a alimentação regrada, fazendo atividade física e a sessão uma vez por semana, até quanto ela pode perder de medidas nessa sessão? Isso é relativo de pessoa para pessoa. Tá. Tem pessoas Depende que na do primeira... metabolismo, né? Isso, tem pessoas que na primeira sessão já perde 3 centímetros, 5 centímetros. Tá. No final tem uma redução boa, significativa, 15, 20. Isso vai depender do metabolismo e também do comportamento, das mudanças do hábito de vida da pessoa. Entendi. Aqui, ó, média aqui, a temperatura já, ó. Pra fechar, quantas sessões são necessárias? Ó, ficou até rosinha, né? Aqui. Ó, 31, não, vai 30... dar mais. Quantas, assim, por exemplo, olhando o caso da Cláudia, quantas você já diria de cara? Ela precisa de tantas? A Cláudia, ela tá na 3ª sessão dela. Tá. A Cláudia, a gente indicou 6 sessões. Entre 6 a 8 é o que a gente indica. Menos que 6, muito difícil a pessoa ter um resultado bom. Então, em média, 6 a 8, nós vimos uma paciente ali com 10. Então, há casos e casos, né? Tem casos que vai precisar de mais, mas em média, 6 a 8. Muito bacana. Olha... O produto é legal e eu acho bacana o seguinte, que você falou no início que a gente precisa sempre da honestidade do profissional. Isso. Não dá pra gente acreditar em qualquer coisa. Quando a gente traz no programa, a gente sempre prioriza mesmo esse tipo de explicação e dá espaço aqui para tratamentos que funcionam, mas sendo muito honesta, não existe milagre. Exatamente. Ele é um complemento de uma dieta bacana, né, de atividade física. Isso. Fazendo tudo junto, tudo bonitinho, aí dá um resultado. Tem gente que fala, mas se eu fizer tudo isso, eu já vou fazer a dieta, eu já vou fazer a atividade, eu já vou perder meus quilos, tudo. Mas é aquela gordurinha que a gente, o organismo não interpreta ela. Então não utiliza. Então é para esses casos específicos. Perfeito. Só posso te agradecer, doutora Viviane Paulucci, que é dermatologista, uma querida, sempre traz novidades bacanas pra gente mostrar no Você Bonita. E essa foi mais uma. A gente acabou de ver a lipocavitação, então, que diminui essas gordurinhas localizadas. Quando você pensa em maçã, o que você lembra? A bruxa da Branca de Neve, o Steve Jobs ou a Mulher Maçã? Ela está sempre na mídia e é assunto por onde passa. Afinal, quem não gosta de maçã? Aliás, uma tatuagem de maçã foi um dos assuntos mais comentados de Grace Kelly. Olha a maçãzinha aqui do Steve Jobs. Né? Pois é, o segundo nome mais comentado nos TTs, né? Você sabe que as pessoas são maldosas e falaram que você foi oportunista. Qual é a sua resposta para essas pessoas? A minha resposta é simples e franca. Eu acho que cada um deve tomar conta das suas vidas. E eu não tomo conta da vida de ninguém. Eu simplesmente admiro uma pessoa e quis prestar uma homenagem, só isso. Eu acho que essa maçã aqui vai
vai te dar sorte pro resto da sua carreira e da sua vida. Eu também acredito muito nisso. E assim, fiz ela colorida por causa da diversidade, né? Olha, a gente veio invadir a sua sessão mais secreta de todas. Como que você mantém esse corpão todo, né? E claro que esse segredinho extra, essa diva nos revela sem problemas. Eu venho aqui, né, pra clínica também, né, pra poder dar uma repaginada. A radiofrequência é considerada um tratamento da flacidez sem cirurgia. A aplicação gera energia e fonte de calor. Quando a onda é aplicada sobre a superfície da pele, ela é resfriada e ao mesmo tempo em que a energia de radiofrequência é passada para as camadas mais profundas, criando uma reação química nas estruturas, o que faz a pele retrair. Todos os tipos de pele podem ser tratados. Os resultados aparecem gradualmente, uma pele mais firme que vai surgindo de dentro para fora, seguindo a aplicação. Trabalha a fibra de colágeno, ele estimula a elastina do corpo, fazendo com que a parte que está ficando flácida ou já está flácida volte a como era antes ou simplesmente não fique flácida. Quer dizer, ele também tardia o efeito do envelhecimento. Qualquer lugar pode aplicar? É claro que ele é mais indicado para as áreas que têm flacidez e excesso de celulite, né? Como culote, um músculozinho aqui do tchau, né? No braço. Ai, adoro o músculo do tchau. Tirar o músculo do tchau funciona. Essa é a melhor parte. As mulheres procuram muito, né? Aqui os músculos da face, né? Quando a gente sorria, na parte dos olhos, pé de galinha, ou então a maçã do rosto. Então essas áreas que mostram linhas de expressões, ou flacidez, ou até mesmo acúmulo de celulite, é super indicado. Que esquenta um pouquinho, entendeu? Mais nada, você até dorme. Relaxa. Então, mas de repente até uma massagem com uma coisa quentinha assim dá até uma animada, a gente fica assim, Mas agora, vamos começar com tudo? A gente vai para uma novidade, meninas, coisa boa. Quando a gente vai atrás dessas novidades da estética, eu tenho certeza que, claro, somando uma alimentação saudável, a atividade física, que é a nossa próxima pauta, os resultados desses aparelhos são fantásticos. E hoje a Andresa volta para contar tudo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol. A Nathalie, que é a nossa modelo que eu mostrei agora na escala, seja bem-vinda. Tá relaxada, tranquila, né? E vamos contar um pouquinho o que é essa radiofrequência. A gente vai fazer a aplicação primeiro no bumbum e depois você me conta os outros lugares que a gente pode fazer também. Vamos começando a aquecer a região já? Ah, entendi. Importante começar a aquecer. Porque com o aquecimento da pele, então ela, esse aquecimento, ela atinge a derme. Nisso, o que acontece? Acontece várias coisas dentro da pele, vários estímulos que levam à diminuição da celulite, faz a contratura das estrias. Também? Então, estrias também? Pensa aquelas pessoas que tiveram bebê e tá com a barriga cheia de estria. Penso, o negócio não é fácil. Né? Dá pra fazer no abdômen também? No abdômen também. O que acontece? A gente faz, depois que a mulher tem bebê, a gente espera uns 2 meses mais ou menos, depois que o médico libera, aí você já começa a fazer as aplicações, porque a pele está mais sensível, e aí você consegue um melhor resultado, principalmente nas estrias, quando elas estão vermelhas, é a hora da gente pegar e tratar as estrias, porque o resultado é fantástico. Olha que bacana, ele aquece, então essa ponteirinha tem um aquecimento, só que esse aquecimento, a gente vê que ficou até um pouquinho avermelhado, o que é normal para muitos aparelhos que a gente mostra aqui. Exatamente, aí você vai acompanhando. Mas não dói? Não dói. O que acontece melhor ainda. É um aquecimento no local, que a gente chega até 40 graus e é suportável, a cliente não sente absolutamente nada, desde que você trabalhe com segurança. Certo, isso é importante também. Quando a gente propõe aqui no programa os aparelhos, gente, não esqueçam, a gente está falando com profissionais que estão habilitados a utilizar esses aparelhos, né? Então ele age numa camada abaixo. Abaixo, na derme e na hipoderme. Isso vai trabalhando, melhorando o aspecto casca de laranja da pele.
E esse efeito é rápido, Carol. Na primeira sessão você já começa a ter um efeito bacana. Sério? Você já vê que a pele fica mais lisa. E isso não é efeito Cinderela. Não é uma coisa que você faz e que amanhã ou depois fala assim, poxa, joguei dinheiro fora. Não. Cada dia que passa mais, você vai tendo mais resultados. Por quê? O colágeno demora em média uns 15 dias para ele começar a reprodução, acelerar a produção do colágeno. Porque a partir dos 30 anos, mais ou menos, a gente começa a perda do colágeno. Infelizmente. Infelizmente. A gente vai substituindo, tomando colágeno, outras coisas. Mas assim, o que a gente pode melhorar com um aparelho desse, que é a radiofrequência tripolar, que é uma radiofrequência mais potente do que a que já existia no mercado, que já tinha antes. Entendi. Digamos que modernizaram ainda mais a radiofrequência. Exatamente isso, modernizaram a radiofrequência. Com isso, vem as melhoras, né? Você consegue um trabalho muito melhor, principalmente na celulite, que é o que mais afeta as mulheres, né? E a celulite, eu acho que assim, além do aspecto da celulite que incomoda, a celulite parece que ela vem junto com uma flacidez, né? Isso. Onde tem celulite, tem flacidez. É mais ou menos isso. E nesse caso, a gente consegue, então, as duas coisas juntas. Diminuir o aspecto da celulite e enrijecer a região. Então a pele fica mais firme mesmo. Exatamente. Ou seja, o bumbum dá uma empinadinha? É mais ou menos isso? O que acontece? Você começa a trabalhar com a radiofrequência e a gente já entra com a ativação do colágeno, que faz a contratura da pele. E aí o que vai acontecer? Eu convidei a Flávia Andreotti, fisioterapeuta lindíssima, que acabou de ganhar uma filha, tá com esse corpo lindo. Então ela vai dar dicas pra gente de como entrar em forma, né, Flávia? Você é o melhor exemplo. Obrigada, Rose. Tudo bom? 6 meses passaram rapidinho. E o verão tá aí, a gente tem que se expor. E a procura é muito grande. E agora começando, né, blusa assim, ó, sem manga, você quer pôr um shortinho, uma saia mais curta, E a né? moda agora também tá expondo um pouco mais o corpo, né? Então, pernas mais à mostra, colos, braços, né? Um vestido mais justo, mostra a barriga. A gente sempre fala assim, que o ideal é a gente se cuidar o ano inteiro, mas a gente sabe que às vezes não dá. Eu sou um exemplo aqui, eu compartilho com as minhas telespectadoras todo o meu sacrifício para me manter em forma. E a gente vai contando e vai dando dicas. E a gente sabe agora que tem um aparelho fantástico. Nós adquirimos na Corpus Face um aparelho agora para o verão, que ele é uma lipo praticamente sem corte, porque os resultados, eles dão em média de 8 a 12 centímetros de volume de gordura. É bastante coisa. É muita medida. Então, se você vê em fotos de antes e depois, o resultado realmente porque, Flávia, quando a gente emagrece, a gente está preocupada em diminuir o peso, mas o mais importante é você diminuir as medidas. As medidas. Né? E eu sempre falo que a estética é um start. Porque a reeducação alimentar, a gente sabe que é necessário fazer, mas você começar a fazer essa reeducação alimentar depois de um período que você engordou, que vem inverno, realmente é difícil. Come comidas mais quentes, porque no inverno a gente acaba comendo comidas mais quentes, a gente fica mais preguiçosa. A gente não tem muita motivação. E quando você começa a parte clínica, em 3 semanas você já vê muita diferença. Então é uma motivação. A reeducação alimentar, ela vem de uma forma mais prazerosa. E aí você concilia redução de medida com perda de peso associada, e aí em 2 meses você consegue o resultado. Quando a gente fala nessa ultralipo, né, que essa lipo sem corte, ela é uma radiofrequência, ela é o quê? Não, ela é um ultrassom. O que está na moda agora é o ultrassom. Ultrassom, porque ele é muito interessante. Porque você não sente dor. E ninguém também quer ficar sentindo muita dor, né? Você não fica longe das suas atividades. Você pode fazer um ultralipo e correr, ir para uma atividade física, ir para uma piscina, você pode tomar sol. Ah, pode tomar sol? Pode, porque é uma técnica não invasiva. Tudo que não é invasivo não cria hematomas. Então, ele promove um aquecimento local, mas o que vai fazer? O ultrassom ele vai agir dentro da célula de gordura. Inclusive, nós preservamos as células. Ela só murcha, ela diminui o volume dela. E é metabolizada e você elimina pelo teu próprio metabolismo mesmo. Porque quando a gente faz a lipo que ela tem corte, né? Que a lipo tradicional, ela fica com hematomas, porque faz, porque você mexeu, porque você cortou. É um procedimento cirúrgico. E aí você não pode tomar sol, você tem que ausentar do seu trabalho por alguns dias. Então essa não, você marca uma sessão, vai uma vez por semana. É o ideal, é uma vez por semana? O ideal, por ser uma técnica de uma ação bem intensa, que é um ultrassom de altíssima potência, nós programamos de 15 em 15 dias. Ai, 15 em 15. 15 em 15.
E aí é preciso essa avaliação clínica prévia, porque dependendo do volume de gordura ou da celulite, porque a gente trabalha a celulite com ela também. Porque onde tem celulite tem blocos de gordura localizada. Então o ultralipo ele também vai dar um bom resultado. E ele facilita com que aquelas aderências também elas ficam mais flexíveis para você poder eliminar. Ô, Flávia, a gente sabe que a celulite ela tem vários graus, né? Ela tem desde aquele 1 até aquela que ela está inflamada, que quando você passa a mão, que é o grau 4, que você sente dor. Fica dolorido. Que ela fica dolorida. Nesse caso, ela também é bom para isso? Para essa ótimo. lipo que está inflamada, que está com dor? Essa celulite. Essa celulite. Por que sente dor? Porque ali está congestionada, ali tem líquido acumulado, tem gordura acumulada, e aí as terminações nervosas elas estão comprimidas. Quando você faz o ultralipo, então as células que estão inchadas e o metabolismo ali diminui. Então você pode até emagrecer e a celulite fica ali. Por quê? Porque está tudo tão congestionado que ali o metabolismo não trabalha. Você entrando com o ultralipo, você vai murchar essas células de gordura. E aí, na verdade, a circulação vai trabalhar melhor, você descongestiona, a dor diminui e o grau da celulite também diminui consequentemente. Tem pessoas que tiveram filhos, eu quero fazer 2 perguntas. Quanto tempo depois já pode fazer? Porque a gente sabe que mesmo ultrassom, radiofrequência grávidas não podem fazer. Sim. E normalmente as grávidas, às vezes elas ficam só com a barriguinha. Então para elas é ótimo que faz só a barriga. Agora a pessoa quando está mais cheinha, que ela quer emagrecer, ela tem um pouco de barriga, ela tem um pouquinho de braço, ela tem um pouquinho de perna. É por sessões, é por regiões, você faz um determinado tempo uma região, depois você vai fazer outra? Isso, por região a gente tem que respeitar esses 15 dias, né? Em média, um ultralipo ele vai variar de 2 a no máximo 4 sessões, então são poucas sessões que dá em média aí 2 meses de tratamento. Quando a gente avalia, a gente associa outras técnicas, porque daí a gente otimiza ainda mais o resultado, por exemplo, usando uma endermologia, usando uma carboxterapia, um mantos, ou até uma modeladora, ou uma eletroacupuntura. Então a gente vai avaliar até para a gente fazer um trabalho completo. Então, a grávida, ela não pode fazer nada, não ser uma drenagem linfática. Claro, então por isso há pouco tempo. Você só fez drenagem linfática? Só drenagem linfática e cuidar muito da alimentação, com muita qualidade, para você perder peso com facilidade. A gente sabe que não pode nada, nem radiofrequência, nem ultrassom. Não pode, de jeito nenhum. Porém, após 40 dias, então passou os 40 dias do pós-parto, tá? Normalmente elas 40, 60 dias, elas já podem entrar com o tratamento. Não tem importância quem está amamentando, então. Não tem problema. Em relação à amamentação, tranquilo. O ultrassom, que é o ultralipo, não tem problema. A radiofrequência não tem problema. Carboxterapia, desde que não seja na região de seio, pode estar fazendo na região de abdômen, perna também. Eletroacupuntura é maravilhoso. Então, assim, a gente está falando hoje de ultralipo. Então, elas ficam realmente incomodadas porque o corpo muda muito. Então, fica aquelas gordurinhas, fica aqui na região de flancos. Então, a gente já pode entrar após 60 dias com ultralipo. E ela vai perceber, assim, que em 30 dias já vai dar uma grande diferença. Você falou que vocês dividem em 15, né? Sim. É cada 15 dias. Mas eu posso fazer toda semana? Por exemplo, uma semana eu faço barriga, na outra semana eu faço flanco. Aí quando der 15 dias eu volto a fazer barriga, quando der os 15 dias do flanco eu volto no... É assim, ó, quando a gente trabalha o ultralipo, a gente trabalha toda essa circunferência. Trabalha o abdômen anterior e trabalha as laterais, que são os flancos, numa única sessão. Eu posso na semana seguinte trabalhar a região de culote. Você não pode a cada semana a mesma região. Então eu posso estar intercalando. A gente pode fazer um protocolo de tratamento desse jeito. Os homens têm feito, também procurado também? Bastante. E o resultado é melhor, não é, para os homens? Olha, os homens eles têm menos hormônios que nós mulheres, né? Então o metabolismo deles, a própria anatomia da pele do homem é diferente da mulher. Então eles têm um resultado muito bom. Tem um resultado muito bom, né? E a gente pode fazer braço, se quiser. Pode. Quais são as regiões mais indicadas para o ultralipo? Olha, mais indicada e mais procurada. Região de braço, então mulheres acima de 45 anos, os hormônios mudam e começa a acumular gordura nessa área. Nessa região aqui da lateral das costas, região de flancos, abdômen, interno de perna, porque tem uma gordurinha que acumula quando você ganha peso. É terrível. E vai perdendo peso, fica uma gordurinha acumulada. A gente faz muito ultralipo. Trabalha também em região de culote e região de glúteo posterior de perna. Então, Flávia, nosso tempo assim, né, já tá passando, mas a dica que você deixa, dá pra se cuidar e ficar lindona no final. Dá pra se cuidar e tem tempo. Então, se a gente fala assim, 1 mês e meio, 2 meses, realmente é rápido pra gente ter um excelente resultado. Então, olha, é sempre um prazer te receber aqui, Ai, tá? prazer é todo Leva um beijinho meu. pra Lívia, a Lívia tá uma coisa mais fofa. Uma bonequinha. Tá, Obrigada, Flávia. Rose.
Cláudia não esconde a idade. Chegou aos 45 anos sem cirurgia plástica, mas como muitas mulheres, sentiu na pele o peso da idade. Flacidez no rosto, principalmente contorno aqui, né, da mandíbula, né, e firmeza da pele, assim, notava que não estava nada mais firmezinho. Muitas vezes as pessoas acabam se preocupando muito com as rugas, com manchas e acabam esquecendo do contorno facial, que realmente, uma vez perdido, interfere bastante nesse processo de envelhecimento da face. Quando a pele dá os primeiros sinais de flacidez, é hora de agir. Depois de passar por uma avaliação médica, Cláudia começou um tratamento com radiofrequência para estimular a produção de colágeno, substância que ajuda na sustentação e firmeza da pele. Você sabe que toda vez que a pele é aquecida, em que se mantém 40 graus na superfície e se consegue chegar a 60 graus na parte mais profunda da pele, há um estímulo à formação do colágeno novo. Além do colágeno já pré-existente, ele tem uma contração. É o que a radiofrequência faz, aquece a pele. Por isso, durante a aplicação, a temperatura é monitorada. Na face, normalmente, a gente atinge no máximo 42 graus, porque é a tolerância. A promessa é dar mais firmeza à pele, melhorar o contorno do rosto, suavizar as rugas ao redor dos olhos. E tem mais. Ela ameniza um pouco o aspecto das olheiras por deixar a pele um pouco mais firme. Ela melhora a vascularização. Com o aumento da temperatura, através da radiofrequência, aumenta a quantidade de vasos sanguíneos e oxigena mais o tecido. A gente só sente um pouco de aquecimento na pele, dá uma aquecida, um calor suportável, bem normal, não dói nada, é bem tranquilo, achei ótimo. A indicação da radiofrequência para a flacidez é diferente da indicação da cirurgia plástica. Então, casos de flacidez mais avançada, em que tenham realmente uma perda muito grande do contorno facial, uma flacidez muito grande da área do pescoço, é indicada ainda a cirurgia plástica. Mas os casos iniciais podem ser tratados com a radiofrequência, principalmente para postergar uma cirurgia plástica do futuro. São indicadas de 6 a 8 sessões, com um intervalo de 15 dias entre uma sessão e outra. Já notei mais o contorno mais definido, menos flácido, textura de pele melhor. Já consegui notar logo, acho que na terceira já tinha notado melhor. Com o nosso Você Bonita, lembrando que o seu e-mail, a sua participação no programa é indispensável, é muito importante pra gente, até porque a gente quer que Você Bonita fique com a nossa cara todos os dias, com a minha, com a sua, com a de toda a equipe, e contribuindo com as suas sugestões, eu tenho certeza que devagarinho a gente vai chegando lá, né? E quase chegando o nosso aniversário, hein? Vocês não vão perder, né? Dia 4 de outubro, a gente vai ter uma semana de aniversário, ô coisa boa! Passa muito rápido o tempo, né? A gente já vai fazer um ano, é muita coisa, né? Assim, quando a gente vê, a vida passa tão rápido, por isso que a gente tem que curtir todos os momentos. Então, lembrando que nosso site é vocebonita@tvgazeta.com.br, e se você quiser acessar o nosso e-mail, vocebonita@tvgazeta.com.br, e o nosso site www.tvgazeta.com.br/vocebonita. Sua participação é fantástica, a gente fica muito feliz de receber todos os recados, viu? E obrigada a você que manda recadinho todos os dias, adoro ler, fico super feliz de verdade. Mas agora vamos ao que interessa, vamos conhecer aqui, que eu prometi para vocês no primeiro bloco, um aparelho que trabalha com radiofrequência e ultrassom, ou seja, a intenção aqui é diminuir a gordura. Mas quem vai contar tudo pra gente é a dermatologista, a doutora Karina Nunes. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. E também a gente tem a presença da esteticista Malu, que é a Maria Lúcia Souza. Seja bem-vinda. Malu, prazer recebê-la. E a nossa modelo é a Carol, minha xará, que já está passando por essa sessão. Seja bem-vinda também, Carol. Fique à vontade. Vamos ficar por aqui, doutora? Vamos sim, Carol. Porque daí os meninos conseguem mostrar direitinho. Ela já começou o procedimento, né? Isso. Então, vamos começar do início. O que é o aparelho? Quais são as técnicas e qual é o objetivo?
Esse aparelho já é uma novidade, já existe até um tempinho no mercado. Ele trata com duas tecnologias, uma que é a radiofrequência e o ultrassom. Essas duas tecnologias juntas, elas conseguem atuar em gordura localizada, flacidez e celulite. Como é que funciona isso, Carol? É bem simples, porque através do ultrassom, ele consegue atingir aquelas moléculas de gordura, tanto da celulite, porque celulite nada mais é do que nódulos de gordura tudo junto que ficam fibrosadas. Ele vai aquecendo aquela superfície, como se fosse derretendo. Imagina quando a gente pega até um bloco de manteiga e coloca para derreter. Então ele vai derretendo e dissolvendo aqueles nódulos de gordura. Aí ela fica líquida. Exatamente. E junto então com tanto na gordura localizada como então na celulite, esses nódulos eles vão sendo quebrados, vão sendo dissolvidos, e a radiofrequência, por sua vez, ela vai atuar muito na flacidez. Então ela vai dar aquela esticada, vai aumentar a circulação local, o fluxo sanguíneo, fazendo com que aquelas células adiposas elas sejam eliminadas mais rápida. Olha que beleza! E ele consegue ser usado assim, em qualquer local onde tem essa gordura localizada. Então, região de abdômen, no braço, essa papadinha que tem aqui, que às vezes incomoda muito. Entre coxas? Entre coxas. O glúteo e aquela gordurinha logo abaixo do glúteo? Isso. Aquela que não tem jeito de malhar, que para malhar um horror, dá ali também? Também dá um resultado. É o lugar mais difícil ali. É um lugar que às vezes é difícil de conseguir, mesmo a gente fazendo academia e tudo mais. Não, ele já consegue dar uma resposta bem legal. E aí, o que ela passou na pele para poder fazer a aplicação? Porque não é um gel, é um creme? Isso, é um creme que ele aumenta a potencialização dessa onda do ultrassom poder penetrar na gordura um pouco mais profunda. Entendi. Ele vai aquecendo, a gente tem que chegar numa temperatura de mais ou menos uns 40 graus, que muitas vezes é controlado com o uso de termômetro, e vai fazendo movimentos circulares exatamente nessa área onde concentra mais a gordura localizada. Dependendo do local, é uma sessão que pode demorar de 30 a 40 minutos. Então a gente pode dividir aí por regiões. Pode. Então, de 30 a 40 para cada região. Isso, depende do local. Aqui demoraria um pouquinho menos essa parte e aqui deve demorar um pouquinho mais? Um pouquinho menos. Aqui? Um pouquinho Agora menos. sim, eu preciso perguntar pra Carol. Dói? Não? Jura? Não dói, ela falou, gente, não dói. Será? Será que eu testo? Será aqui assim no braço um pouquinho? Pode? Testo, diretora. A diretora falou pra testar, então eu vou testar. Porque eu tenho que contar todas as verdades. Vamos ver. Eu sou super sensível, tá? Então, assim, não me levem também como parâmetro. Porque às vezes eu sinto mais dor do que tudo e no final não é nada disso. Então, onde que é legal? Aqui? Tá. Região da... bem aqui. Supostamente tivesse uma gordura. Não, tem gordurinha sim, Malu. Tem, é uma coisa aqui. Braço é um problema, né? Braço é difícil. E não. Tranquila, né? Super, não dá nem pra... sentiu o aquecimento que você falou? Com o tempo ele vai aquecendo um pouco mais, e é isso que permite que atue então na célula tecido adiposo, que é um pouco mais profunda. E tem alguém que não possa fazer além das gestantes, é claro, porque eu imagino que com corrente elétrica não pode, né? Gestante então é contraindicação, se a pessoa tiver algum sinal de infecção no local, isso também é contraindicado. Quem usa alguma prótese metálica, dependendo da localização, também não pode usar, mas são essas contraindicações. E todas as idades? A partir dos 15, antes disso não é muito indicado, né? Olha, se já for uma queixa do paciente, ele já está aquela paciente já tem um corpo bem formado, porque hoje a puberdade ela está um pouco mais precoce e tudo. Não tem aquela contraindicação. Se é algo que incomoda, pode ser usado sim, porque isso vai auxiliar. Só que lembrando, Carol, só isso não ajuda. Doutora, então a gente tem que fazer a nossa parte. Tá ótimo, Malu, obrigada. Não dói não, viu? Pode experimentar, aguentamos facilmente. Mulheres aguentam coisas muito piores, né? Eu não tenho filho, mas falam que a dor da contração não existe igual. Então, enfim, a gente está preparado para tudo isso, né? Deixa eu só limpar aqui bonitinho. A pessoa pode sair da clínica e trabalhar e fazer essas coisas normalmente. E tomar sol?
Não tem problema. No começo, na verdade, ele fica com eritema, que é um vermelho, que é o normal do aquecimento. Esse vermelho, ele desaparece em cerca de meia hora no máximo. Tá. E não tem nenhuma contraindicação. E, assim, quem quer procurar o tratamento, quer fazer diversas regiões, quem vai orientar e vai ver exatamente o que a paciente precisa é você. Vai passar por uma supervisão, né? Isso, pelo médico mesmo, que ele vai... porque às vezes só essa tecnologia, ela não é o suficiente, então pode estar agregando com outras tecnologias juntas, que aí o tratamento pode ser potencializado com uma resposta mais rápida. Quem teve um emagrecimento que perdeu muitos quilos e ficou com a região um pouco flácida, é legal? Muito legal, porque a radiofrequência atua exatamente nessa flacidez. E aí, com as sessões, a pessoa já vai vendo que a pele já vai criando aí. Ajuda a estimular o colágeno. O colágeno, ele aumenta a circulação local e ao mesmo tempo estimula o colágeno. Esse colágeno, ele vai sendo produzido ao longo das semanas. Então, mesmo depois da pessoa ter feito o tratamento, fez o número de sessões, que normalmente a gente fala em torno de 4 a 8 sessões, claro, tudo dependendo de paciente para paciente. Ela pode fazer uma manutenção. Então, deu o resultado que queria, quer manter aquele resultado, ela vai fazendo uma a cada mês ou a cada 3 meses, para manter aquele contorno facial, É igual a academia. Quando a gente faz academia, tem a definição do músculo e para manter, você tem que continuar fazendo algo. Se você para de fazer academia, volta, cai tudo. Exatamente. E assim, eu li no material que vocês me mandaram e achei muito interessante, que é um tratamento bacana para quem já tem aí um peso ideal, já está num peso legal, né, proporcional ao corpo, mas tem aí algumas gordurinhas localizadas, tipo um flanquinho aqui atrás, ou de repente o bumbum com um pouco de celulite. Nessas pessoas, o aparelho tem um efeito melhor. Bem melhor. Porque assim, essa indicação é importante. Se existe um paciente que está com aquele abdômen que a gente fala que é uma gordura visceral, que provavelmente isso também reflete em alguns dados do paciente, por exemplo, um colesterol alterado, uma resistência à insulina. Não é que ele não tem eficiência esse aparelho, mas a pessoa ela precisa tratar da doença de base para ele ter um resultado importante. Então, vou fazer numa pessoa que tem um abdômen um pouco maior. Ele não vai ter o mesmo efeito do que aquela gordura localizada, do que aquele grau de celulite. E paralelo ao tratamento, o que deve ser feito então, doutora? Para a gente fazer a nossa parte. Eles também não fazem milagre, né? Exato. Vamos lá, vamos enumerar para a gente não errar. Alimentação? Fundamental. Tudo isso que o colega falou também, isso ajuda muito. Então, fundamental a alimentação. Não adianta nada a gente fazer um tratamento como esse, sair daqui e ir para uma feijoada. Comer uma coxinha? Não, coxinha é um horror, né, aliás? Eu nunca vi coisa igual. Onde a gente vai, vende coxinha. Gente, nada contra quem faz a coxinha, mas faz assada. Não frita a coxinha, né? Os restaurantes podiam servir os assadinhos de entrada e aperitivos. A nossa saúde agradece, não é verdade? Verdade. Atividade física. Importantíssima. Então, por exemplo, um paciente, como eu tinha comentado anteriormente, com resistência à insulina, que é um pré-diabético, ou então quem tem uma alteração de colesterol, fazendo atividade física, ele já consegue regularizar, inclusive, esse colesterol dele. E, ao mesmo tempo, ter uma resposta importante com o aparelho. Perfeito. Então falamos de 2. 2. Tem mais um. Olha, podemos fazer drenagem, que auxilia. Legal. Massagem, para drenagem. Poder eliminar essa toxina e essa gordura na urina. Isso. E cremes, usando cremes em casa, tudo isso potencializa. Então, existem substâncias, inclusive, que às vezes a gente fala que são termogênicas, ou seja, fazem um aquecimento local. Então, colocando esse produto junto com, fazendo esse tratamento junto com um creme, ele vai penetrar mais nessa gordura. Porque é difícil os cremes penetrarem numa camada mais profunda. Só que a gente fazendo massagem e colocando isso ativa mais a circulação, então faz com que ele tenha uma resposta melhor. Muito bom. Perfeito. Então aí aquele foi o primeiro, e depois ela vem com esse aparelho. Isso. Entendi. Gente, muito legal. Parabéns. Adorei. Ai, ela é tão fofa, vocês adoram as explicações fofas e tal. Depois você vai assistir,
que o programa fica lá no nosso site. Aí que a gente estava conversando antes do programa começar, que televisão engorda, aumenta, televisão é uma coisa, né? Aí a doutora falou, eu acho que eu vou ficar... Você ficou ótima. Magrinha, tá ótima, não engordou nada, né? A gente tem que sempre olhar isso. Televisão, engana. O povo me vê, acho que eu tenho 1,70 m. É um problema. Deixa eu agradecer a Malu, eu vou passar o contato de vocês. Obrigada, Malu. Obrigada, Carol. Fica à vontade, viu? Pode terminar a sua sessão. Obrigada, doutora. Obrigada, Carol. Para quem quiser, então, lá, aproveitar, conhecer todo o trabalho, o telefone é o 0 operadora 11 4199 0909. 4199-0909. Muito obrigada, meninas. Adorei suas explicações. Volte sempre. Muito obrigada. Espaço super aberto para você. Adorei, viu? Fala super bonitinho. Adorei. Obrigada. Até a próxima. A Lohane queria arrumar uma solução para esse meu físico que está um pouquinho avantajado, né? Ela tirou todas as nossas dúvidas sobre a lipoaspiração e prometeu mostrar hoje uma lipo sem cortes. Lipo sem cortes, será que existe, hein? Vamos ver aqui. Uma lipo sem cortes é o que o processo de cavitação está sendo considerado no mundo estético. Em apenas uma sessão dá para perceber uma perca de até 5 centímetros no local trabalhado. Esses efeitos são duradouros. Claramente, como eu sempre digo, não existe nenhum tipo de cirurgia e nenhum tipo de tratamento estético, por quanto tecnológico, por quanto novo, que possa fazer milagres. No sentido que um corpo bonito é um conjunto de tratamentos estéticos, de reeducação alimentar e de exercício físico. Através da tecnologia de ultrassons convergentes, consegue-se atingir o efeito cavitacional, ou seja, as ondas ultrassônicas transformam a gordura em líquido através da implosão das membranas, permitindo assim que as pequenas partículas de gordura sejam expelidas através de energia natural do corpo e dos processos de remoção de resíduos. Esse processo pode ser feito no corpo inteiro, nos braços, no abdômen, nas coxas, nos glúteos, em qualquer lugar se localize a gordura. Claramente a única parte que não pode ser tratada é o rosto. O tratamento, que está fazendo muito sucesso entre as mulheres, dura em torno de 30 a 60 minutos e pode ser feito uma vez por semana. Cada sessão custa em média de R$ 150 a R$ 300, dependendo da clínica de estética e aparelho usado. Mulheres grávidas, com prótese metálica, diabetes, pressão alta ou com problemas nos rins não podem fazer o tratamento. A lipocavitação também não é recomendada para as pessoas com obesidade mórbida, mas como todo tratamento estético, para perceber um bom resultado, deve-se ter alguns cuidados com a alimentação. Mas como todo tratamento estético, para perceber um bom resultado, deve-se ter alguns cuidados com a alimentação. Olha aí que bacana, muito legal, né? Gostei dessa lipoaspiração aí. Muito bom mesmo, né? Tem todo um negócio ali e tal. Gostaram da imagem aí? A última foi legal, né? Mas eu não preciso fazer lipoaspiração, não.